Boa tarde, pessoal. Hoje a gente dá início a mais uma discussão sobre o nosso projeto de extensão. O projeto de extensão que nós trabalhamos direcionado para o pequeno empreendedor, né? Proposta de assessoria administrativa ao pequeno empreendedor. E na aula de hoje nós vamos falar da continuidade, na verdade, né? Da discussão da aula passada. Nós estamos tratando a questão da construção do valor e satisfação do cliente. E hoje nós vamos completar o tripé, desculpa, que diz respeito ao valor, satisfação e fidelidade. Então, o tripé, que seria os 3 pilares da condução do cliente até a sua satisfação, a nossa literatura nos apresenta, segundo Kotler, nos apresenta esse tripé, né? E hoje a gente vai falar de modo específico a fidelidade do cliente no cenário do pequeno empreendedor. A aula de hoje diz respeito a isso. Como que nós vamos, de um modo bem específico, e tratando essa questão da fidelidade, né? Já que o cliente tem tantas opções, né, de compra, de prestação de serviço, quais as estratégias que o pequeno empreendedor poderia utilizar no sentido de reter o cliente, né, de ter a fidelidade do cliente. Então, nós sabemos, né, que existem os grandes centros, as grandes empresas, que às vezes têm um poder aquisitivo maior que o pequeno empreendedor, mas nós temos também um grande aliado, que é o atendimento. Eu sempre digo para vocês, né, o pequeno empreendedor ele tem um grande aliado, o atendimento. Então, na discussão de hoje, nós vamos ter uma questão, né, de maximizar, né, o valor do cliente em cima de uma questão assim, como que nós podemos, né, trabalhar o valor do cliente no sentido mais duradouro. Então, descreve o valor presente dos fluxos de lucros futuros que a empresa espera obter com o cliente em compras de longo prazo. Então, a expectativa que se tem hoje, em frente ao cliente, é que eles tenham uma determinada fidelidade. Então, é um desafio, né, a aplicação dos conceitos, do valor duradouro do cliente, vitalício do cliente, que é chegar numa estimativa confiável de custo e receita. Então, a empresa, ela espera, né, uma certa lucratividade diante de cada cliente. E, para isso, trabalha os conceitos, né, discute como que poderia otimizar. A gente não pode ficar só esperando a boa vontade do cliente. Nós precisamos também trabalhar, a empresa também, ela precisa trabalhar isso tudo, né? Como que nós vamos receber o cliente e reter o cliente? Esse cliente permaneça aí. Tem que ter toda uma estratégia, tem como que nós podemos explorar. Por exemplo, os profissionais de marketing que usam os conceitos de valor vitalício do cliente, valor duradouro do cliente, também devem levar em consideração as atividades de marketing voltadas à construção da marca, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, que ajude a aumentar a fidelidade do cliente. Então, a gente tem que construir uma marca. Então, se eu tenho uma empresa, e essa empresa de varejo, ela vende produtos, eu preciso ter um nome, eu preciso construir alguma coisa para que o cliente me enxergue dentro do mercado. O cliente tem que me ver, tem que saber que ali é um estabelecimento confiável, que ali tem um bom atendimento. Como que eu posso fazer isso? Então, o marketing nos ajuda nos dar dicas de como fazer isso. Nós, na qualidade de pequenos empreendedores, nós temos que nos levantar até ficar de ponta de pé, né, no meio da multidão, para que alguém possa nos ver, alguém possa nos perceber, porque senão o mercado dos grandes centros, das grandes empresas, das multinacionais, simplesmente engole os pequenos.
Então, o atendimento é um grande aliado para que os pequenos possam sobreviver dentro desse mercado tão cruel, de certa maneira, né? Existe até uma certa... é até cruel. As grandes empresas, elas tratam de uma maneira diferente, porque eles têm mais recursos. Eles trabalham mais um potencial, mais uma abordagem construtiva, no sentido de preparar o colaborador, no sentido de capacitar o colaborador, de ter uma política mais esclarecida, e isso tudo não significa que o pequeno não possa ter também. É exatamente isso na nossa discussão de hoje. Os pequenos também podem fazer, assim como os grandes, cada qual na sua medida, cada qual na sua proporção. Eu também posso ter uma estratégia para que o meu cliente tenha fidelidade dentro da minha pequena empresa, do meu empreendimento, do meu estabelecimento. Eu também posso estabelecer metas, eu posso estabelecer conceitos, eu posso estabelecer caminhos, o que eu posso fazer para reter, para segurar, para o meu cliente permanecer ali comigo, na minha carteira de cliente, satisfeito, né? Obedecendo o tal tripé, que é a construção de valor, satisfação e a fidelidade. De novo, construção de valor, satisfação e fidelidade. Esse tripé, ele precisa ser construído dentro da pequena empresa. Isso tudo vai gerar LEDs, que a gente chama de LEDs. Contatos de clientes potenciais. Uma empresa, ela pode fazer da seguinte maneira: como que eu posso levar esses EADs, né, os LEDs, em cima dessa construção? Primeiro, propaganda por meio de comunicação. Então, a empresa ela tem que fazer propaganda de alguma maneira. Enviar malas diretas por meio de e-mails. Explorar as redes sociais. As redes sociais, além de elas serem mais baratas, mais acessíveis, eu chego mais facilmente, né, no cliente, no potencial cliente. Fazer uma equipe de vendas, participar de feiras setoriais, onde encontrarão novas possibilidades de venda. Então, a minha empresa, ela precisa estar sempre demonstrada. A minha empresa, ela precisa ser demonstrada. Eu tenho que arrumar um jeito de fazer com que a minha empresa seja vista, seja percebida. Acontece uma feira industrial, comercial, né, na minha cidade. Eu tenho que participar. Seja qual for o evento que a minha cidade está promovendo, eu devo participar, porque é por meio desses eventos que eu vou levar ao conhecimento do meu possível cliente a existência da minha pequena empresa. Se eu não divulgo, se eu não faço a minha empresa aparecer, ninguém vai saber que eu existo. Então, comprar cadastros de consumidores de empresas especializadas e assim por diante. Então, tem algumas maneiras, né, que o marketing trabalha fortemente, e essas maneiras que a gente sempre passa para vocês, essas maneiras têm que ser lícitas, né, honestas, e a gente vai construindo de maneira honesta, licitamente, vai levando as informações e dizendo que a gente existe. Então, dentro desse contexto, a gente tem ainda uma tal atração e retenção dos clientes. Não basta atrair novos clientes, não basta simplesmente atrair novos clientes. A empresa também deve retê-los, segurá-los. O cliente, ele adentra a minha loja pela primeira vez e ele precisa se sentir atraído. Ele precisa sentir que aqui, nesse estabelecimento, é seguro,
vai atender a minha necessidade, eu vou ter a minha satisfação, ali me agrega valor. Então, isso tudo a gente tem que ser trabalhado. Isso tudo não acontece simplesmente sozinho, precisa ser trabalhado. Para reduzir a taxa de deserção de clientes, a empresa deve, quer dizer, para reduzir a taxa de desistência, clientes que eram meus e agora não são mais, ele está no meu concorrente, desistiram, esses clientes desistiram. Para que essa taxa de desistência, é uma palavra mais entendida, a taxa de desistência do cliente diminua, né, eu preciso ter alguns passos. Primeiro, definir e medir a taxa de retenção. Então, eu estou captando cliente, eu preciso saber se eu estou captando cliente. Distinguir as causas de desgaste na relação com clientes, identificar aqueles que podem ser mais bem administradas. Né? Então, eu tenho que evitar desgastes na relação com meus clientes. Eu preciso ter uma postura mais diplomática, uma postura menos conflituosa, né? Eu preciso ter uma postura mais agradável, e eu preciso ter uma postura de esforço para atender a satisfação do meu cliente. Então, um bom empreendedor é aquele que sempre está se esforçando para atender a satisfação do cliente. Comparar o valor vitalício do cliente com os custos de redução de taxa de desistência de cliente. Então, eu preciso comparar se eu estou captando mais do que os clientes estão fugindo. Então, eu tenho que fazer, sempre eu tenho que estar atento. Esse mês eu captei X clientes. Por um outro lado, quantos desistiram de ser meus clientes? Foram para o meu concorrente. Então, assim, é uma série de questões, né? Então, o marketing nos ensina a gente a fazer a propaganda direcionada. É algo que é muito importante nesse contexto da discussão da aula de hoje. Não adianta eu queimar recurso financeiro e direcionar uma propaganda em um público errado. Eu preciso direcionar a propaganda num público certo. Eu não posso querer divulgar hambúrguer, carne, para um grupo vegetariano. Aí eu estaria fazendo o quê? Além de fazer um desgaste de relacionamento, eu estou queimando recursos de maneira errônea. Então, eu preciso divulgar a minha carne, como por exemplo, né, a minha carne, o meu hambúrguer, em grupos que gostam, né, que apreciam uma boa carne, um bom hambúrguer. E para isso, existem as maneiras, né? Então, o marketing nos estabelece algo que a gente chama de funil de marketing. Na mesma postura de um funil mesmo. A gente vai afunilando, né, para que o cliente chegue na tal fidelidade. Primeiro, a gente tem lá uma abertura bem maior dentro do funil, né, a base do funil, que é o mercado-alvo. Né? Então, eu preciso estabelecer o mercado-alvo. Depois eu vou caminhando dentro desse funil, eu vou chegar numa dada consciência, né? O cliente ele tem que ter consciência, ele tem que ter ouvido falar da minha marca. Alguém tem que saber que eu existo. Depois ele vai caminhar mais um pouquinho dentro desse funil, ele vai para uma questão se ele está aberto a experimentar. Estou aberto a novos experimentos, a conhecer novas marcas. Depois eu avanço mais um pouquinho no funil. Experimentar, experimentei a marca e eu usei novamente, não fiz isso nos últimos 3 meses. Então, assim, o cliente, ele está propenso a buscar uma nova marca, um novo estabelecimento, um novo prestador de serviço.
caminhei mais um pouquinho no funil, vai afunilando, vai apertando. O usuário recente, por exemplo, uma vez nos últimos 3 meses. Então, o cliente só apareceu uma vez nos últimos 3 meses. Afunilou mais um pouquinho, usuário frequente, por exemplo, uma vez em cada 2 semanas. Afunilou mais um pouquinho, usuário mais frequente. Então, esse usuário, ele é frequente, ele vem todo mês, ele vem toda semana, ele vem na medida da sua necessidade. E aí a gente chega na parte mais fina do funil, né? Vai afunilando, afunilando, até chegar na fidelidade. Então, a fidelidade é a parte mais justa e mais estreita do funil. Sempre usa essa marca, desde que esteja disponível. Então, veja, o cliente, para ser fiel, para ter fidelidade, ele precisa sentir que o meu estabelecimento está disponível para ele. Ele tem que ter um acesso fácil. Né? Além de um bom tratamento, esse acesso ele tem que ser fácil, tem que ser suave, sereno. Né? Eu não vou querer educar pessoas para frequentar o meu estabelecimento da maneira que eu queira. Eu tenho que simplesmente oferecer a ele aquilo que ele busca. Ele busca uma prestação de serviço, um serviço de qualidade, um bom atendimento, uma boa conversa. O que esse cliente busca? Eu preciso descobrir, né? Então, no meu estabelecimento também tem que haver algo agradável. Quando o meu cliente adentra meu estabelecimento, eu chegar lá na parte mais fina do funil, né? A fidelidade. Para que esse cliente tenha uma carteira de cliente fiel, tem fidelidade. Né? Não é fácil para chegar na parte mais fina do funil? Não. Mais difícil ainda é mantê-los como clientes fiéis. Sempre está tendo algum escape. Sempre escapa algum. Então, veja, dentro desse papel que a gente tem, fidelidade do cliente, no cenário do pequeno empreendedor, a nossa responsabilidade como pequeno empreendedor, ela é grande. Porque um cliente para nós faz muita falta, porque o nosso espaço é pequeno. Portanto, a gente tem que nos esforçar para não perder nenhum. O melhor, eu preciso maximizar, eu preciso aumentar. Então, as empresas de sucesso aumentam o valor de sua base de clientes ao se superar em estratégias. Como, por exemplo, número 1, reduzir o índice de desistência de cliente. Deserção. O que é uma deserção? Uma desistência. O cliente era fiel, hoje não é mais. Ele fugiu da minha carteira de cliente, ele foi para o meu concorrente. Aumentar a longevidade. Essa longevidade do estabelecimento, do relacionamento com os clientes. Então, tem que ser longevo, né? Tem que aumentar, quer dizer, a longo prazo. Eu preciso ter um relacionamento com o meu cliente buscando algo a longo prazo. Então, o marketing sempre nos instrui isso. Relacionamentos com fidelidade exige tempo. Né? Um relacionamento recém, obviamente, ainda não é momento de ter fidelidade. Relacionamento com fidelidade exige tempo. Aumento o potencial de crescimento de cada cliente. Na medida que o tempo vai passando, esse cliente, ele está na minha carteira como cliente com fidelidade, e na medida que o tempo vai passando, vai aumentando o potencial. Esse cliente, cada vez, ele vai se consolidando mais como meu cliente fiel. Aumentar a lucratividade de clientes pouco lucrativos. Então, a gente tem clientes que são mais lucrativos, clientes que são poucos lucrativos e clientes que não são lucrativos. A gente tem essas 3 modalidades de clientes. Então, concentrar esforços diferenciados
em clientes de alto valor, clientes que são lucrativos, né? Grandes, não somente grandes clientes, mas o cliente ele pode ser lucrativo, mais lucrativo, e ele não precisa ser o cliente mais que consome mais dentro da minha empresa. Ele pode ser um cliente que não consuma tanto, mas ele é lucrativo, ele tem um perfil lucrativo, né? Cada cliente tem o seu perfil. E isso a gente tem que saber, a gente tem que conhecer, né? Para que a gente tenha sucesso no relacionamento, a gente tem que conhecer as pessoas. Conhecer como as pessoas funcionam, né? A gente não pode ter fazer um pré-julgamento, né? A gente não pode achar que aquele cliente não é bom, simplesmente porque em primeira vista. É por isso que é uma relação de confiança e demanda tempo, né? E esse tempo, ele tem que ser vivido, ele tem que ser... Ele precisa existir esse tempo, né? Por isso que a empresa, ela demora até 5 anos para ela se consolidar, porque exige um tempo. Como formar conexões fortes com os clientes? Criar bens, serviços, experiências superiores para o mercado-alvo. Então, assim, marketing é muito, muito expressivo, né? Muito claro. A minha pequena empresa tem que ter um mercado-alvo. O que significa isso? Se a minha empresa produz doce, né, eu devo pôr o doce embaixo na prateleira, numa altura de até 1 metro, ou devo pôr o doce em cima, lá 2 metros de altura. Obviamente que os doces são mais consumidos pelas crianças. Logo, eu tenho que colocar esses doces na altura das crianças, embaixo. As crianças vão ver, vão se interessar, e o papai e a mamãe acabam comprando. Então, assim, essa analogia, ela é muito bem conduzida, muito bem expressada pela literatura, né? E eu preciso definir o meu mercado, assim como um estabelecimento que vende doces tem que definir a sua prateleira. Colocar a altura, eu tenho que oferecer no meu produto para quem quer comprar. Eu tenho que conversar, eu tenho que me comunicar, eu tenho que me expressar para aquele que quer. Senão eu vou perder meu tempo, né? Então, eu preciso, dentro do mercado competitivo, e a propaganda, ela é muito cara, ela é muito custosa, então eu tenho que definir bem como que eu vou começar a desenvolver esse marketing. Não pode ser algo simplesmente, você faz propaganda, eu faço. Você direcionou a sua propaganda? Eu estou fazendo propaganda, né? Mas não sabe muito bem como faz, aonde que essa propaganda chega, qual é o público que ela chega, né? Então, assim, fazer por fazer não tem muito efeito. A propaganda, ela tem que ser direcionada para chegar nas pessoas certas, né? Eu volto a dizer, não adianta eu fazer propaganda de churrasco num grupo vegetariano, que eu não vou ter sucesso. Eu preciso fazer a propaganda no grupo que gosta de churrasco. Integrar a voz do cliente. Então, veja, se eu devo buscar essa integração da voz do cliente de modo a capturar suas necessidades, sejam elas declaradas ou não, em todas as decisões de negócio. Então, por isso que exijo tempo. Eu preciso conhecer o cliente, eu preciso saber das suas necessidades. Eu sabendo das necessidades, eu consigo trabalhar no tripé que eu falei. Valor, satisfação e fidelidade. Né? Então, o cliente busca, trabalhando esse tripé, nós vamos ter um sucesso mais facilmente. A gente vai atingir uma eficiência e eficácia da nossa pequena empresa mais facilmente. Organizar e disponibilizar um banco de dados, informações sobre necessidade, preferências, contatos, frequências de compra e satisfação.
Então, eu preciso ter informações sobre os meus clientes, né? Eu preciso ter um banco de dados, porque assim eu vou ter mais sucesso nas minhas ações, eu vou ser mais assertivo. O mercado, ele não permite muitos erros, porque um erro custa, e custa muito. Existem erros que custam uma falência da pequena empresa, né? A pequena empresa, ela vai construindo, né, uma certa frequência, ela vai construindo a sua reputação. O pequeno empreendedor, ele constitui o seu empreendimento, ele vai dia por dia, dia a dia, ele vai construindo uma certa reputação. E essa reputação, ela tem que ser zelada, né? Ela facilita o acesso dos clientes, aos funcionários da empresa, para ouvir a necessidade. Então, assim, o cliente gosta. Eu tenho um estabelecimento de prestação de serviço, eu tenho que saber como que o perfil dos meus clientes, como que eles gostam. Eu tenho um estabelecimento de varejo, né? Qual é o ramo que eu vendo? Eu estou trabalhando com multiprodutos, diversos produtos, né? Eu tenho uma empresa que eu vendo miudezas diversas, né? São essas empresas que existem aí, atacadão, de pequenos itens, né? São empresas que vendem de tudo ali, pequenos itens, itens para casa. Eu tenho uma empresa que eu vendo itens para automóvel, para veículo, para moto. Eu tenho uma empresa do setor têxtil. Eu tenho uma empresa do setor metalúrgico. Eu tenho uma empresa do setor alimentício. Tenho uma empresa do setor saúde, educação. Então, veja, seja qual for o ramo, se eu sou um pequeno empreendedor, eu preciso estabelecer esses cuidados que a gente vem falando sobre a criação de valor, sobre a satisfação e sobre a fidelidade. Aplicar programas de premiação que promovam o reconhecimento de funcionários. Então, assim, uma empresa motivada, ela vai construir, ela vai produzir. Mas como que eu posso ter toda essa desenvoltura para atender meu cliente se a minha equipe não estiver motivada, se a minha equipe não estiver bem? Então, cuidar de uma satisfação interna para que depois essa satisfação possa sobressair de maneira externa, de tal modo que eu possa receber o meu cliente bem. Eu sozinho, um gestor de uma pequena empresa, eu não consigo fazer tudo. Eu preciso de colaboradores, eu preciso de uma equipe. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa sempre de um grupo, um relacionamento de um grupo. Esse grupo tem que ser trabalhado, construído, também exige tempo, né? As diferenças, elas existem, elas só precisam ser entendidas. Dentro de uma sociedade, há muitas diferenças. Eu sempre digo, nem os dedos das mãos são iguais. Mas não significa, isso não é empecilho para um bom relacionamento. Muitas vezes só precisa ser entendido, né? Então, nós estamos vivendo, principalmente depois da pandemia, nós estamos vivendo um período muito sensível. As pessoas estão mais sensíveis, por muito pouco a pessoa se transforma. Então, assim, é um período muito delicado, que as pessoas, muitos ficaram até mesmo doentes, né? Tiveram perdas familiares devido à pandemia, tiveram perdas financeiras, é um quadro, né? Ontem estava dizendo em sala de aula sobre a pandemia, que é um divisor de águas, né? É um marco antes pandemia, depois pós-pandemia. Então, a administração, ela houve uma mudança de foco muito grande pós-pandemia.
Isso precisa ser também entendido pelos pequenos empreendedores, né? A pandemia, ela trouxe algumas sequelas, né, à sociedade. E eu preciso entender, eu preciso saber, eu preciso procurar entender o outro. Se ele está com algumas sequelas, se está com algo que isso dificulta o relacionamento, né? Jamais o pré-julgamento. Por isso que há necessidade do tempo. Eu não posso confiar em julgamentos de terceiros. Eu tenho que confiar naquilo que é construído no dia a dia, daquilo que eu vejo, daquilo que eu estou presenciando. As coisas são construídas diariamente. Se eu tenho um rol de cliente e eu tenho um relacionamento com esses clientes diariamente, semanalmente, mensalmente, bimestralmente, dentro do meu estabelecimento, então eu estou conhecendo esses clientes. Numa vivência, seja presencial ou à distância. Por isso que existe marketing, para nos ajudar a acelerar esse relacionamento, não ficar só à mercê do contato. Eu preciso ter algumas informações, eu preciso buscar algumas informações, né? Essas informações a gente vai extrair do próprio cliente, não é dos outros, é da pessoa, né? As técnicas que a gente tem de se relacionar, de entender o gosto, né? Culturais, técnicas da sociedade que a gente vai extraindo, regional, né? Cada região exige uma certa fidelidade. O cliente, para ser fiel, ele precisa ter um tratamento diferente de uma região A, B ou C. Então, a administração é uma das profissões que exige mais sensibilidade do que mexe com pessoas. Eu não posso ter simplesmente uma visão cega para frente. Eu tenho que ter uma visão aberta. Tem que ser flexível, tem que entender, tem que relacionar, né? Não pode haver concorrência dentro da minha pequena empresa. Tem que haver uma política dentro dos meus colaboradores para que eu possa atingir todos, eu possa consumir todos, abrigar todos, que todos fiquem satisfeitos. Uma insatisfação de um, ela é percebida pelos outros. Isso vai criar um certo gargalo. Isso vai fazer com que a empresa perca, né? No sentido de ter um ambiente agradável para receber as pessoas, etc. 3 características que a gente coloca: uma consciência de grupo, um senso de conexão para uma marca, a empresa, o produto ou outros membros da comunidade. Segundo, rituais, histórias e tradições compartilhadas que ajudam a transmitir o significado da comunidade. Então, assim, isso é um pouco, assim, meio que, como eu poderia dizer, não é algo muito concreto, né? Isso que eu falei, essas dicas que eu falei, que identifica, por exemplo, rituais, histórias e tradições compartilhadas ajudam a transmitir um significado à comunidade. Então, eu conhecer os meus clientes em termos de tradição, em termos de crenças, em termos de cultura. Sim, cada cultura tem uma exigência. Então, isso tem que ser trabalhado. A terceira, uma responsabilidade ou um dever moral, compartilhando tanto relação à comunidade como um todo, como os seus membros individuais. Então, nós temos uma série de questões aí para ir investigando aos meus clientes, sem fazer pré-julgamento, né? Os pré-julgamentos, eles são destrutivos, né? Destrutivos. Pré-julgamento não ajuda nenhum gestor, em nenhuma parte do mundo. Não pode haver nada precipitado, né?
confiar no achismo. A pior coisa para um administrador é confiar no achismo. Pior coisa, é destrutivo, é maléfico, destrói, desagrega, né? Cria uma divisão dentro da empresa. Forma uma comunidade ativa da marca. Aí a gente tem algo assim que a gente pode construir dentro desses recursos, tendo em vista a fidelidade dos meus clientes, algo muito bem conceituado, muito praticado nesse momento da sociedade, né? Que é o e-commerce, que é a venda pela internet, que os profissionais de marketing, eles podem acessar as redes sociais, Facebook, Twitter, blogs, criar a sua própria comunidade online. Então, assim, as comunidades online, elas são muito bem vistas pelos pequenos empreendedores, já que a gente tem um recurso muito limitado. Nós temos um poder de compra limitado, logo também os recursos são limitados. Eu preciso sempre ter um tiro certeiro, não posso errar, eu tenho pouco recurso, né? Então, as comunidades de marca, um grupo de pesquisadores apresenta essas recomendações para aumentar a eficiência das comunidades de marca online. Então, a prática, o uso das comunidades online, elas são muito bem vistas dentro do pequeno empreendedor, do ponto de vista do pequeno empreendedor. Então, melhora a periodicidade das informações, tem algo mais periódico. As informações elas têm que ser trocadas entre cliente e empresas. Melhora a relevância das informações publicadas. Entenda como é que essa conversa, essa comunicação está sendo desenvolvida via redes sociais. Aumente a frequência, troca de informações. Né? Vejam bem o que os colaboradores estão postando nas redes sociais. Isso pode ajudar a construir uma boa imagem para a empresa ou não. O colaborador ele precisa sempre estar atento a como a sua postura dentro das redes sociais. Aí a gente tem o cultivo do relacionamento com o cliente, né? Quer dizer, eu me relaciono bem com a minha carteira de clientes, né? Como diz, está tudo bem, obrigado. Mas como que eu vou permanecer com isso, com essa carteira sempre dentro de um perfil de fidelidade? Então, a gestão do relacionamento com o cliente, ela trata de um gerenciamento cuidadoso de informações detalhadas sobre cada cliente, de todos os pontos de contato com ele, a fim de maximizar a sua fidelidade. Então, veja, buscar a fidelidade, manter a fidelidade e maximizar a fidelidade, aumentar. É um conceito correlato à gestão de valor do cliente, descreve a otimização pela empresa do valor de sua base. Então, assim, não é muito fácil, né? Vocês estão percebendo, mas não é impossível também, né? Ser um empreendedor não é fácil, mas também não é impossível. Precisamos trabalhar, né? O trabalho, ele enobrece o cidadão. E aí tem os frutos. A gente trabalha, a gente constrói. E o pequeno empreendedor, um dos grandes erros que existem hoje no pequeno empreendedor, geralmente ele perde o emprego, né? Ele pega um valor de rescisão, aí ele vai montar um empreendimento pensando que daqui o mês que vem, o próximo, vai ter que pagar mercado, escola para os seus filhos, extraindo esse empreendimento. Mas não é bem assim. Eu preciso ter um período de maturidade para esse empreendimento. Eu não posso pensar que eu vou constituir uma pequena empresa e daqui um mês, 2, 3, eu vou já começar a pagar a escola para o meu filho, abastecer o meu carro, pagar o supermercado. Eu não posso fazer isso. Porque a empresa nem se consolidou ainda no mercado, ela nem apareceu ainda, nem surgiu ainda, nem emergiu ainda. A empresa, para ela poder ser extraída alguma coisa dela, a empresa ela tem que ter um período de maturação, tem que esperar um pouco. Né? Então, assim, todos nós temos os boletos para pagar, mas para isso tudo eu preciso pensar como que eu vou fazer. Eu tenho que aguardar um tempo para essa empresa emergir no mercado, aparecer.
senão eu vou descapitalizar essa empresa antes mesmo de ela aparecer. É por isso que tem uma mortalidade de pequenas empresas, assim, que chega a 80%, acima de 70%, diz uma pesquisa, a mortalidade de pequenas empresas, justamente por isso, por essa razão. O empreendedor, ele coloca o seu empreendimento acreditando que daqui a 1 mês, 2, ele já vai conseguir manter a sua família. Então, isso é muito difícil. Né? Isso é muito difícil. Graças ao uso eficaz de informações individualizadas, né, nós temos aí algo que as empresas oferecem, que seria um excelente atendimento ao cliente em tempo real. Então, sempre estou dizendo, qual é o ponto forte do pequeno empreendedor frente aos grandes centros comerciais, às grandes redes, né, as multinacionais, é a questão do atendimento individualizado, é atender de modo específico, customizar, né? Então, a gente está vivendo uma época, né, engenharia de produção, tem um termo que é muito bem discutido, né, até por decorrente do Fordismo, né, que dizia assim, você tem toda a liberdade de escolher a cor do seu carro, desde que seja preto, né, o conceito do Fordismo. Por um lado, a gente coloca isso tudo nos dias de hoje, né, e a gente está trabalhando hoje em uma espécie de customização em massa. Porque customização é atender a necessidade do cliente de maneira individual. Esse é o conceito de customização. Porém, hoje nós estamos vivendo uma customização em massa. Então, foi um processo industrial totalmente híbrido, né, em termos de produção em massa com customização, que são opostos. E a sociedade, ela caminha em passos largos no sentido de exigir do pequeno empreendedor, do mercado como um todo, uma certa customização. Eu quero um produto da maneira que me atenda, portanto, eu quero que ele seja assim, assim, assado. Tem alguns clientes que não aceitam uma produção em massa. Ele quer algo diferente, ele quer uma cor diferente, um design diferente, ele quer algo que seja só para ele. O pequeno empreendedor, ele tem essa flexibilidade, talvez, de atender o cliente de maneira específica, individual, customizado. Então, essa maior habilidade das empresas de rastrear e transacionar com seus clientes com base individuais não está, porém, livre de controvérsias. Então, assim, essas tal controvérsias, né, dentro da sociedade, que eu estava dizendo, a gente não pode pegar e nos basear num comentário de alguém, um achismo, transformar aquilo como verdade. Né? Então, no relacionamento social, onde eu tenho a minha carteira de cliente, eu não posso fazer com questões que nos traz algumas contradições de conversa, de comentário, de mal-entendido. Então, a gente está vivendo um momento, conforme eu disse para vocês, um momento muito sensível da sociedade pós-pandemia, né? Qualquer comentário é muito provável que um comentário baseado no achismo, que alguém facilmente torne aquilo como verdade. E aquilo vai devastando, né, morro abaixo. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, né, de passar para vocês, o relacionamento entre pessoas. No pequeno empreendedor, ele tem relacionamento mais forte, mais pessoal com pessoas. Por isso que eu estou entrando nesse contexto. Né? A minha pequena empresa é e-commerce, ela vende pela internet, eu nem vejo ninguém. Tudo bem, você não vê, mas você se comunica de maneira individual com o seu cliente. Você atende. Ele entra em contato com você, você tem que atender
a satisfação, a necessidade dele, ele tem que ser satisfeito. Então, embora a tecnologia possa ser útil à gestão do relacionamento com os clientes, as empresas devem ter o cuidado de não exagerar, né? Então, tem que ter sempre um cuidado, não exagerar no sentido de forçar ao cliente algo que ele não expressou uma vontade ainda definida. Temos que ter um zelo com o nosso cliente. Muitos clientes ainda preferem conversar com o seu representante ao vivo para receber um atendimento mais pessoal. Isso é muito verdade. O atendimento pessoal ele tem muito mais sucesso. O online só entra quando não é possível o pessoal, o presencial. O online ele é entendido como uma segunda opção, tendo em vista que a primeira e melhor é o presencial. Nada substitui uma boa conversa olho por olho. Olho no olho, na verdade, né? Olho no olho ali. Olhar para a pessoa, as suas expressões, entender, né? Seria o termo correto é olho no olho, né? Olhando para o seu cliente, entendendo o seu cliente, vendo as reações, como que eu vou conduzir esse pedido que possivelmente esse cliente vai fazer. Os funcionários podem criar vínculos fortes com os clientes individualizados e personalizando os relacionamentos. Exatamente o que eu acabei de dizer. Lá no pequeno empreendedor, qual é o ponto forte do pequeno empreendedor? Clientes individualizados, personalizando os relacionamentos, tendo em vista o quê? A satisfação daquele cliente. Existem clientes que até preferem mexer com o pequeno empreendedor. Por quê? Porque ele é exigente, ele quer que faça da maneira que ele goste. Ele não quer um produto que foi feito lá em produção em massa, uma grande rede de supermercados, por exemplo. Ele quer algo personalizado para ele, né? Ele quer ser bem atendido, ele quer que tire as dúvidas, que esclareça. Eu não quero entrar num grande centro onde não tem nem vendedor para atender ele, né? Uma grande rede que lá dentro está parecendo um formigueiro de clientes. Ele não quer isso, ele quer um atendimento mais personalizado, algo mais calmo, possa lhe dar atenção. Então, o pequeno empreendedor ele tem todo esse recurso na mão, ele tem, né? Então, ele tem que explorar isso. Essa questão de atender o cliente, atender a demanda do cliente de uma maneira personalizada, individual. Né? Aí, para adaptar em maior desejo da personalização dos clientes, as empresas têm adotado conceitos como o marketing de permissão. Então, o marketing de permissão pressupõe que os consumidores saibam o que querem. Mas nem todo consumidor, nem todo cliente sabe o que quer. Isso é uma verdade. Em muitos casos, porém, eles têm preferências indefinidas, ambíguas, conflitantes. Tem muitos clientes que não sabem muito bem o que quer. O marketing participativo pode ser um conceito mais apropriado quando comparado ao de permissão. Então, o marketing de permissão, né, ele pressupõe que o cliente saiba o que quer. Porém, nem todo cliente tem esse mesmo perfil. Alguns não sabem. Alguns estão ainda formando a sua opinião. Nós estamos num grupo dentro da sociedade que já está ou já estão com a opinião formada, e temos grupos também que ainda estão formando a sua opinião. E a gente tem que saber lidar com cada qual. Então, dentro desse conceito de realização da carteira de cliente, em busca de uma dada fidelidade, nós temos que entender essa discussão de hoje. O que fica nessa discussão de hoje? Nós estamos finalizando, né? Atender o cliente de maneira personalizada, individual, entender a postura do cliente,
buscar informações que eu possa conhecer melhor o seu cliente, né? Tomar decisões com o meu cliente baseado em atitudes que sejam diretamente com o cliente, né? Eliminar achismo, né? Eu tenho que buscar algo mais pessoal, direto, participativo, né? Algo que possa me trazer informações e posturas, atitudes assertivas. Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima discussão na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!